Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa revisão de história do primeiro ano. Durante esse período, nós vimos um pouco sobre a Mesopotâmia, né? Que é aquela região que hoje corresponde a países como Irã, Iraque, Kuwait, Turquia, Síria, e que recebeu esse nome, Mesopotâmia, por quê? Por estar localizado entre dois rios, os rios Tigres e Eufrates, que essa palavra Mesopotâmia quer dizer entre rios. Então essa região foi batizada de Mesopotâmia, né, devido a esses dois rios. E foi aí que essa região, e foi nessa região onde se desenvolveu o quê? Os primeiros grupos sedentários começaram a se estabelecer nessa região. Antes, os grupos, né, eram nômades, pessoas que se deslocavam de região a região à procura de comida, água, de caça. E na Mesopotâmia, devido a esses rios, as pessoas começaram a se estabelecer ali de forma sedentária. Foi onde teve início o pastoreio e a agricultura. Desenvolveu-se com o passar do tempo também a escrita. O primeiro código de leis da humanidade foi encontrado nessa região. A primeira obra literária, a epopeia de Gilgamesh, também foi encontrada nessa região da Mesopotâmia. E esses povos que se estabeleceram nessa região da Mesopotâmia, eles começaram com o passar do tempo o quê? Pequenas povoações foram crescendo, que se tornaram o quê? Cidades, depois se tornaram impérios. Aquelas cidades mais fortes e poderosas conquistavam as cidades menores e mais fracas. Desse jeito e dessa forma iam criando-se o quê? Impérios. Então, impérios foram crescendo, que eram governados por um rei ali que tinha um controle sobre tudo. Então, surgiu a necessidade de quê? De se criar um código de leis assim, de convivência entre os povos, que foi o Código de Hammurabi. A primeira forma de escrita foi encontrada nessa região, eles escreviam em placas de argila, utilizando uma cunha, que é um pedacinho de madeira de forma triangular, que eles iam fazendo na argila a sua escrita. Então, foi o quê? Foi a transição entre a história e a pré-história. Só relembrando que tem essa divisão porque alguns estudiosos só consideram história a parte escrita, que não é uma forma correta, né? Tudo que o homem fez ao longo do tempo, do Neolítico, do Paleolítico, é história. Mas aí, né, na Mesopotâmia tem essa transição entre a história, entre a pré-história e a história, já que muitos estudiosos só consideram história a partir do momento da escrita, que surgiu lá na Mesopotâmia, né? Os povos da Mesopotâmia, eles eram o quê? Eles eram politeístas. Eles eram povos que acreditavam em diversos deuses, em diversas divindades, né? As cidades tinham templos em formas de pirâmide, que os zigurates, que eram que para cultuar seus deuses, servia também para depósito de grãos e áreas de estudo. Eram construções em formas triangulares. Então, os mesopotâmicos, eles tiveram uma contribuição muito grande, né, para a humanidade, para os povos, para as gerações futuras. E graças ao quê? Ao rio Tigres e Eufrates. Outro povo também que se beneficiou também de rios foi quem? Os egípcios. O egípcio tinha o quê? Tinha lá o rio Nilo, né? Então, o rio Nilo era a dádiva do Egito. Por quê? Mesmo estando localizado tanto a Mesopotâmia quanto o Egito em uma região de clima hostil, uma região de clima desértico, eles souberam aproveitar bem. Principalmente os egípcios, eles tinham o quê? Técnicas de irrigação, drenagem, diques para armazenar água para ser utilizada no período da estiagem. E uma coisa muito importante que os egípcios desenvolveram foi o quê? Foi aproveitar os períodos de cheia do rio. Quando o rio enchia, ele enchia nos períodos de chuva. Quando ele baixava, ele deixava no solo uma camada muito fértil de matéria orgânica, chamada de humus. Então, essa camada fértil de humus os egípcios aproveitavam para plantar. E aí tinha uma agricultura bem eficiente, já que todo ano, quando o rio enchia, que baixava, aquela camada de humus, aquela matéria orgânica era renovada ali. E os egípcios desenvolveram dessa forma uma grande civilização naquela região, né? Tiveram grandes faraós, as pirâmides, que eram grandes obras que eles construíram. E tinham uma técnica também de escrita, os papiros, e também contribuíram bastante para as gerações futuras. Outro povo agora que deixou um legado muito grande para nós, foram os gregos. Diferente dos mesopotâmicos e dos egípcios, os gregos não tinham um rei que governava toda a Grécia, não.
Lá no Egito tinha um faraó. Na Mesopotâmia tinha os seus governantes que governavam uma grande região, um império. A Grécia Antiga ela era dividida em cidades e estados. E o que é uma cidade e estados? Por exemplo, as duas principais, Atenas e Esparta, não eram as únicas, tinha outras. Tinha Tebas, Megara, Corinto, Rhodes, tantas e tantas outras cidades. Mas as duas que sempre se falam mais é Atenas e Esparta. Eram cidades que falavam o mesmo idioma, cultuavam os mesmos deuses, as cidades-estados da Grécia. Cultuavam os mesmos deuses, mas que tinham diferenças entre si. Atenas tinha seus governos e Esparta tinha o seu. Então, uma decisão política que fosse tomada em Atenas, Esparta não era necessário Esparta adotar. Então, eram pequenos estados, como se fossem pequenos países, que eram muitas vezes rivais. A gente vê que ao longo da história, né, principalmente Atenas e Esparta, brigaram bastante. Quando precisaram, elas se uniram. Um exemplo dessa união foi o quê? As guerras médicas, que foram as guerras entre gregos e persas. Durante esse período de guerras médicas, as cidades da Grécia se juntaram para quê? Para lutar contra um inimigo comum, que eram os persas que estavam tentando invadir ali aquela região da Grécia continental. Já os persas já tinham conquistado diversas cidades da Ásia Menor e queriam ir agora conquistar a Grécia mesmo. Então, eles se juntaram para quê? Para lutar contra o inimigo. E dessa junção surgiu o quê? A Liga de Delos. E o que era essa Liga de Delos? Essa liga era liderada pela cidade de Atenas, que tinha como objetivo de quê? De todas as cidades que faziam parte dessa liga, mandar recursos financeiros, soldados, para que fosse defendido o território. Então, quem era o líder? Atenas. Mesmo após o fim da guerra, que os atenienses conseguiram defender o seu território, continua ainda essa Liga de Delos. As cidades que estavam nessa liga ainda continuaram mandando recurso para a cidade de Atenas. E isso causou descontentamento de outras cidades. Por quê? Mesmo com o fim da guerra, eles ainda continuavam mandando dinheiro para Atenas. E o que aconteceu? Os governantes de Atenas pegou esses recursos e começou a trabalhar em benefício próprio da cidade. Construir grandes obras, templos, a modernizar a cidade de Atenas. E as outras cidades não gostaram, principalmente Esparta, já que era a principal concorrente, né, da região, era uma cidade importante. Então, a cidade de Esparta não gostou disso e, juntamente com Corinto, Megara e Tebas, fez o quê? A Confederação do Peloponeso, que era uma associação separada da Liga de Delos. Mas a cidade de Atenas e o grupo dela ali não gostou e aí teve início o quê? A guerra. Teve início uma guerra conhecida como Guerra do Peloponeso. Essa guerra, diferente da guerra que foi de gregos contra persas, foi uma guerra entre gregos ali. Uma cidade brigando com a outra, uma espécie de guerra civil ali. Um grupo liderado por Esparta e outro grupo liderado por Atenas. Então começaram a brigar ali entre si. Começaram a brigar entre si e isso gerou uma guerra aí que se arrastou durante 27 anos. Ao fim dessa guerra, quem venceu? A cidade de Esparta e seus aliados. Mas, depois de 27 anos de guerra, a Grécia estava totalmente arrasada. A Grécia estava passando por problemas econômicos, problemas financeiros e estava fragilizada, porque Esparta ganhou, mas mesmo assim não estava ruim economicamente, porque foi uma guerra que durou muito tempo. Então, dessa forma, as cidades enfraqueceram e deram espaço para quê? Para a conquista macedônica, né? Então, as cidades de Atenas, as cidades da Grécia, enfraqueceram e os macedônicos invadiram aquela região e conquistaram ali, absorveram aquela região para fazer parte da Macedônia, né? Que hoje em dia é conhecido como Macedônia do Norte. E dessa forma, os gregos, né? Eles tiveram uma contribuição muito grande para para gerações futuras. A exemplo, a democracia, os Jogos Olímpicos, que foi uma criação da Grécia, a matemática, nas artes, né, aquelas esculturas, aquelas obras gregas de uma riqueza muito grande, a filosofia, o teatro e diversas outras coisas que os gregos contribuíram para as gerações futuras. Exemplo, e tantas outras coisas. Da religião, assim como eu falei, não é? Assim como mesopotâmicos e persas, os gregos, eles também, mesopotâmicos e egípcios, os gregos também eles eram politeístas, né? Tinham deuses para tudo. Deus da guerra, Deus do vinho, da agricultura, da fertilidade, exemplos de deuses. Zeus, Apolo, Ares, Poseidon. Tinha os semideuses, que eram o quê? Semideuses ou heróis,
que eram aquelas pessoas que eram filhos de deuses com pessoas humanas. Que os deuses gregos, eles tinham qualidades divinas, mas também eles tinham defeitos de humanos. Eles não eram aquela figura perfeita, né? Então, dessa forma, a mitologia grega, né, era uma mitologia muito rica e bem conhecida por nós, né? Diversas obras literárias tratam sobre isso. Pessoal, valeu aí. Qualquer dúvida, pode me perguntar no privado, viu? E próxima semana teremos nossa prova. Tudo de bom para vocês e até mais.